Olá pessoal, hoje eu vou contar uma história para vocês e no meio dessa história eu vou explicar alguns conceitos, diferenças, como é que funciona o pagamento de uma RPV e de um precatório. Então, se você não me conhece, caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, eu sou a Marli, sou advogada e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco mais diferente do que o costumeiro. Normalmente eu apresento aqui para vocês vídeos explicativos, quase que videoaulas mesmo, mas hoje eu vou contar uma história e essa história vai trazer consigo vários fatores, vários conceitos necessários para a gente entender como é que funciona uma RPV, um precatório, prazo de pagamento, se é rápido ou se não é, se compensa ou não vender seu precatório, enfim, vamos à história. Nós aqui do escritório começamos a trabalhar no serviço público em março de 2016. A gente começou a trabalhar em específico com os servidores públicos de Várzea Grande, atuando contra o município de Várzea Grande, contra o estado de Mato Grosso. Iniciamos aí o atendimento no Sinvag, o sindicato que nós trabalhávamos e atuávamos. Começamos aí a conhecer esse universo. Nós éramos paupérrimos, ou pobre de maré de si, como eu costumo dizer, e neste momento eu acreditei que assim, nós começando a trabalhar lá, a gente ia ter uma renda mensal, ia receber de forma mais rápida. Passava vagamente na minha cabeça o que era RPV, mas assim, bem distante, porque para mim era uma coisa muito fora do que eu estava acostumada. A gente estava acostumado a trabalhar com direito do consumidor, direito trabalhista seletista, né? Diferente do serviço público. Então, esses conceitos de RPV, de precatório, era uma coisa bem distante para nós, até o momento em que a gente começou a trabalhar lá e a gente precisou estudar um pouco mais, se aprofundar nesses temas, nesses conceitos. E aí, a gente entrou, como a gente era paupérrimo no período pobre mesmo, de contar as moedinhas para comprar macarrão, nem era Galo naquela época, a gente comprava outra marca de macarrão que era um pouco mais barata, porque a gente não tinha condições de comprar. Então assim, contava as moedinhas literalmente para comprar macarrão, porque era, como diz o meu pai, era macarrão um dia sim e o outro também. Mas passando essa etapa aí, essa fase doméstica, nós começamos a atuar lá neste sindicato e eu pensei comigo, agora a gente vai começar a ganhar bem, a viver melhor. A demanda era imensa, a gente ajuizava tipo 100, 200 ações por semana. Então assim, eu pensei comigo, agora a gente vai bonar de ganhar dinheiro. Isso, os meus pensamentos flutuantes aí, eu sonhando com esse universo lá em março de 2016. Começamos a trabalhar duro, meia-noite, 1h da manhã, 2h era cedo para nós, porque a gente tinha uma demanda muito grande de atendimento, muitos servidores para atender, muita coisa para estudar, para aprender também antes de poder ajuizar as ações. Enfim, meu pensamento é: logo a gente vai receber do município e começar a receber do estado e essa situação vai melhorar. Gente, mal sabia eu, ou mal me recordava como é que funcionava o pagamento de uma RPV. Porque lá na faculdade, a gente escuta falar assim, RPV é pago em 60 dias. A gente nem sabia nesse período que 60 dias eram dias corridos. A gente falava assim, todo mundo fala, né? Muito comum as pessoas falarem assim, RPV é pago em 60 dias. 60 dias eu pensava, como muitos clientes já me disseram, 60 dias eu vou pegar o dinheiro. É assim que funciona, né, doutora? Não! E por não ser assim que funcionava, eu e o meu sonho de começar a receber, ter um dinheiro para comer melhor, que era o básico, era o mínimo, era o ponto inicial aí da questão, para comer melhor, 60 dias a gente vai começar a receber as RPVs. Porque 60 dias. Aí depois descobri que era corrido. Lembrei, estudei, pesquisei e descobri que era corrido. São 60 dias corridos para pagar uma RPV. Gente, mas é uma burocracia. Depois desses 60 dias e até chegar nesses 60 dias para que haja o pagamento da RPV, que a gente foi receber a nossa primeira RPV, o nosso primeiro precatório. 2000 anos depois. Em julho de 2018. Nós iniciamos o contrato em março de 2016 e fomos receber a nossa primeira RPV em julho de 2018. Mais de 2 anos depois para a gente receber essa nossa primeira RPV. Ou seja, esse período a gente viveu
com o mínimo, que era o valor total que o sindicato pagava pra gente trabalhar por mês, era um percentual ali que eu não me lembro agora se era 10 ou 15% da renda, era bem pouco, que dava assim, tipo, não dava nem pra pagar o combustível do carro pra gente se locomover da nossa casa, que era longe, até o local de trabalho. Então, eu e o meu sonho aí dos 60 dias da RPV foram 2 anos pra gente conseguir receber a primeira RPV. A primeira RPV a gente esbarrou num pequeno problema. Qual foi o problema? O município de Várzea Grande, em novembro de 2016, quando eles começaram a ver que a demanda estava monstruosa, muito grande, uma demanda excessiva contra o município de Várzea Grande, o que eles fizeram? Eles fizeram uma lei para limitar o valor da RPV em 10 salários mínimos. Uma leve explicação sobre como é que funciona os pagamentos da RPV. Os estados e os municípios, eles fixam por meio de lei o valor da RPV. O valor da RPV de um município e estado é fixado por meio de lei daquele município e daquele estado, porque ele tem autonomia constitucional para fazer isso. Só que o valor da RPV nunca pode ser menor do que o teto da Previdência, que hoje está aí um pouco mais de R$7.000, o teto da Previdência. Então, se o valor da RPV daquele estado ou município for menor do que o teto aí da Previdência Social, ele tem que pagar o valor que é determinado na Constituição Federal, que é 30 salários mínimos para município, 40 salários mínimos para estados. Então, tem essa diferencinha aí. O município de Várzea Grande, ele efetuava o pagamento de 30 salários mínimos até essa data. Depois dessa data que foi confeccionada a lei, são 10 salários mínimos o pagamento máximo aí de uma RPV. Passou de 10 salários mínimos, vai para a fila do precatório, que é aquele imbróglio. Aí esses 2 anos que a gente demorou para receber a primeira RPV da gente, pode virar aí 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Depende muito de como estiver lá no tribunal, como estiver sendo feita a liberação dos valores para pagamento dos precatórios. Mas voltando à história. Então, olhe para vocês verem a complexidade de um pagamento de uma RPV. Que às vezes a gente fala para o cliente assim, hoje melhorou. Hoje melhorou, não tá tão ruim assim, porque um processo hoje contra o município de Várzea Grande tem levado em média de 6 meses a 1 ano e meio para finalizar e pagar se for o caso de RPV. Agora, se for precatório, aí a gente não tem uma previsão, porque lá na listagem de precatório do município de Várzea Grande, a gente vê que a listagem está quase chegando em 1.000 hoje. 1.000 para serem pagos até essa data que eu tô gravando esse vídeo. Então, para vocês verem a dificuldade que um advogado passa quando ele tem a pretensão de receber, de viver aí de ações contra o serviço público. Doutora, e por que a senhora está falando tudo isso? Eu estou explicando tudo isso para vocês verem que a diferença entre um credor, que é você que tem um precatório ou uma RPV para receber, é muito parecida com a nossa, advogados que atuam na área do serviço público. E você não vive disso. O seu salário não é pago por meio de precatórios ou RPVs. O seu salário é diferente. Você tem um salário. E nós, advogados que atuamos única e exclusivamente nessa área, como é o caso do nosso escritório aqui, que atua única e exclusivamente na área de serviço público, para receber uma RPV, um precatório, leva anos. Então, assim, tudo bem que vai gradativamente vai melhorando. No início a gente não tinha nada para receber, mas agora todo mês cai um pouquinho um valor de uma RPV, um valor de um precatório. Mas eu quero deixar claro aqui para vocês, principalmente para você aí que é credor do município de Várzea Grande. Gente, a gente não conseguiu receber de 2016 até agora, 2023, nenhum precatório que não fosse prioritário. A gente só conseguiu receber precatórios que são prioritários. Por quê? Porque o prioritário recebe antecipadamente, passa na frente da fila dos outros precatórios. E por conta disso a gente conseguiu receber alguns valores. E pasmem, para aqueles precatórios que ultrapassarem 5 vezes o valor da RPV, nós não recebemos os nossos honorários. Se a gente não acordar com o cliente, combinar com o cliente, a gente não recebe os nossos honorários. Os nossos honorários vão aguardar na fila até a ordem cronológica dele. E este ano, como eu disse para vocês, vou deixar a listagem aqui passando aqui do município de Várzea Grande, está em 990 precatórios e nenhum foi pago neste ano de 2023. Como o município de Várzea Grande está no regime especial, foi disponibilizado esse ano aqui, ó, tá aqui, eu vou deixar aqui para vocês o link dessa normativa aqui, que foi liberado 9.410.270,60, aos quais foram parcelados em 12 vezes para que o município repasse para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal de Justiça pegar esse dinheiro e efetuar o pagamento dos precatórios. Então esse é o valor limite que vai ser pago esse ano.
analisando os precatórios, os 990 aqui, que eu deixei a listagem aqui para vocês, esses 990, com esse valor, se vocês olharem a listagem, os valores das listagens, vamos lá dar uma olhadinha nos valores das listagens para vocês terem uma ideia. O precatório número 1 tá lá em 190 mil reais. O precatório número 2, que tá sobrestado, é alimentar tá sobrestado, é 107 mil reais. Aí teve um que foi pago parcialmente, que já comeu quase que o valor total que tem aí para ser repassado pelo município de Várzea Grande. Então, eu fiz esse vídeo para vocês terem uma ideia de quão complexo é o pagamento dos precatórios da RPV. A RPV, que deveria ser um pagamento mais simples, né, porque é até 10 salários mínimos no caso de Várzea Grande, e até 100 UPFs no caso do estado de Mato Grosso, e aí depende de cada estado e de cada município o valor da RPV, até esses a gente tem dificuldade para receber. Então, assim, esse vídeo era para esclarecer essa diferença de RPV e de precatório, que são duas ordens de pagamento, e como é que funciona a fila, que a RPV, ela é feita o pagamento em 60 dias, mas isso não significa que eu vou pegar o dinheiro, não. Vai pagar em 60 dias e o ente vai juntar no processo o comprovante de pagamento para depois vir toda a burocracia do juiz despachar, de ser confeccionado o alvará, de ser enviado o ofício de alvará para o banco liberar para a sua conta, para a minha conta advogado. Então, assim, depois que dos 60 dias, pode levar 2 meses, porque não tem um prazo para o juiz ficar com o seu processo, para ele falar assim, espeça-se o alvará. Não tem um prazo, o juiz pode ficar com o processo 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, tudo vai depender da demanda e da ordem que ele estiver seguindo lá no juizado ou na vara em que está o seu processo. Então, para vocês verem a complexidade. E aí, se o processo for precatório, se for precatório e não tiver nenhuma das 3 prioridades, ou seja, não tiver mais de 60 anos de idade, não tiver alguma doença grave ou não tiver nenhuma deficiência, nenhuma dessas características, o processo vai aguardar na fila para quando o dinheiro der. E aí vai aguardar a ordem cronológica. Olha para vocês verem, tem processo aqui de 1988, tem processo de 2002, tem processo de 2015 a serem pagos aqui. Tem processo de 2016, que foram expedidos para serem pagos em 2016, ou seja, precatórios que estão há quantos anos aguardando o pagamento. E os nossos ficam juntos. O valor que tem que ser pago de honorários para o advogado fica lá, esperando a boa vontade do ente pagador de efetuar o pagamento e a gente conseguir receber. Então, esse vídeo não é um desabafo, é uma história para vocês entenderem como é que funciona tanto o pagamento da RPV quanto o pagamento do precatório. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pedacinho dessa história da gente aqui do escritório, porque o escritório é composto por mim e pelo Dr. Gonçalo. Então são 2 componentes, aí vem outros depois, com o tempo foram se agrupando novos componentes. A Maria Aparecida, que também faz parte, a Vitória, que também faz parte, ajuda a gente aqui. Então, assim, são vários componentes que foram aí se inserindo conforme foi aumentando a necessidade e a demanda aqui no escritório. Mas passou por essa fase do paupérrimo até chegar numa fase um pouquinho que a gente não precisa mais contar as moedinhas para comprar macarrão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixa o like de vocês. Se vocês ainda não são inscritos no canal, aproveite e se inscreve para não perder nenhuma novidade. Quer deixar uma sugestão de vídeo ou tem alguma dúvida? Deixa aqui que eu vou tentar fazer o máximo para responder todos vocês. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.